Vamos ler duas passagens, Tiago 1:17 e 1 Samuel 16:18. Tiago 1:17, 1 Samuel 16:18. Então vamos começar por Tiago. Tiago 1:17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Vou repetir: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. E agora a gente vai para Samuel 16:18. Então vou ler. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Vou repetir. Um dos seus servos pediu para falar e disse: tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é um valente guerreiro, fala bem, é de boa aparência e o Senhor Deus está com ele. Amém? Podem sentar, queridos. Hoje eu vou trazer um tema, um assunto que é essencial na vida de qualquer ser humano. Um assunto que é urgente, pertinente, relevante, importante na vida de qualquer pessoa. Quando eu aplico essas coisas na minha vida, eu vejo na hora uma alegria nascendo. Eu vejo na hora as coisas fazendo mais sentido, tendo mais base, mais direção. E eu vou te dizer quais são essas duas palavras que é tão importante na tua vida, na nossa vida, e que faz parte da essência do nosso Deus. Eu vou falar de constância e consistência. Constância e consistência. Vou te explicar o que é uma coisa e o que é outra. Constância é fazer uma coisa continuadamente. Continuamente. Você faz, repete, faz e faz de novo e faz de novo. E quando você vai fazendo tanto, aquilo vai ficando consistente. Você continuamente vai exercitando alguma coisa, vai empreendendo algo na sua vida, vai fazendo algo e você faz de novo. Você é bem didática hoje, bem clara. E você faz, até que chega um momento que gira uma chave e você começa a ficar consistente, forte, substancial, sólido, habilidoso naquilo que repetidas vezes você fez. Isso é a consistência. E o nosso Deus, eu vejo isso nele. Essa característica da continuidade e da consistência. Nós acabamos de ler um versículo, meus irmãos, Tiago 1:17, fala exatamente sobre isso. Um Deus em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ele é continuamente desse jeito. Um Deus de justiça, um Deus soberano, o Deus criador, o Deus de amor. Quando você vai orar, eu tenho certeza que quando você vai orar, quando você entra no seu quarto, você fecha a sua porta, eu tenho certeza que você já sabe, você já tem na sua mente com quem é que você vai falar. Que Deus é esse para o qual você vai dirigir a sua oração. Eu tenho certeza que você já tem dentro da sua alma, na sua mente, você sabe com quem é que você vai travar uma conversa, uma intercessão, ter um momento de meditação. Você sabe quem é, porque esse Deus nunca muda.
Ele não varia, ele é constante, ele é consistente e ele nos dá um ensino. Ele nos dá um show, que é para a gente aprender também com ele e ser também dessa mesma natureza, dessa mesma essência, consistente, contínuo, sem voltar para trás. A palavra dele está escrita, aquele que botou a mão no arado, aquele que colocou lá a sua mão naquilo que é precioso, aquele que é participante do reino, não pode voltar para trás. Não pode olhar para trás. Com Cristo é tudo assim, ó, é lá para frente, vamos para frente. É daqui para frente. Não tem essa de voltar para trás. Desistência. Então essa é uma característica muito forte no nosso Deus. Ele não fica mudando de ideia. Ele não fica mudando de opinião. Eu vou orar hoje a Deus, mas Deus hoje está assim. Ele não tem mais aquele valor que ele tinha ontem. Meu Deus, que catástrofe seria essa? Quando nós nos dirigimos ao nosso Pai, nós sabemos quais são as virtudes que Ele tem, os valores eternos que Ele tem, qual é a natureza de Deus, quais são as suas essências morais profundas que Ele nos banha com elas. Nós sabemos porque Ele nunca muda. Ele é desde a eternidade e sempre será. Ele diz, eu sou. Quando Deus se apresenta para o homem, Ele diz, eu sou. Não tem sombra de variação, não tem mudança. Glória a Deus por isso. E essa palavra, eu quero que a gente abrace ela nessa manhã com toda a alegria e com toda a força do nosso coração. Que abracemos essa palavra, que abracemos esse entendimento para também sermos parecidos com o nosso Pai. E aí, nós encontramos em Davi exatamente isso, essa permanência, essa constância. Olha só o que nós acabamos de ler. Qual é o contexto aqui que o nome de Davi aparece? Saul, na minha compreensão, tá, pessoal? Saul estava com crises de ansiedade, no meu entendimento ele estava, que culminavam com ataques de pânico. Saul, ele estava em pânico, ele estava com problemas na esfera emocional e também perturbado na esfera espiritual. Então ele tinha um conjunto de coisas acontecendo com o rei Saul. Ele estava ansioso porque não fez a lição de casa, porque não estava andando como deveria com o Senhor, e aquilo começou a perturbar, ele começou a antecipar coisas, ele começou a ficar confrontado, aquilo começou a trazer sérios prejuízos, e ele tinha ataques de pânico. Eu compreendo assim, quando eu leio essa passagem, o rei Saul, ele ficava num estado de nervos tão deplorável, que ele precisava de um auxílio, assim, a mais, precisava de uma solução. Precisava que alguém resolvesse aquela situação deplorável na qual ele se encontrava. Então, um dos assessores do rei disse, eu conheço o belemita, um filho de Jessé, nasceu em Belém. Olha as características, olha as credenciais de Davi. Eu fiquei assim, Davi, eu queria essas 5 características aí na minha vida. Se eu já tenho algumas, ótimo, se não, quero todas. Ele sabe tocar, o auxiliar falou, ele sabe tocar, é um valente guerreiro, fala bem, é bonito e Deus está com ele. Eu fico imaginando Davi nos dias de hoje, viu? Davi nas redes sociais. Olha aí o homem sabe tocar. O homem entende de estratégias militares de guerra, faz parte do conteúdo desse homem. Ele fala bem, ele é bonito, e o homem que sabe de guerra, né? Tá lá o músculo, o homem é bonito, e um abençoado, Deus está com ele em tudo. Ele ia ter milhares de seguidores, eu não tenho dúvida. Pretendentes, inclusive, né? Fã-clube de Davi ia estar bombando, porque disputado a tapa. O homem ia ter, mas era na casa do 1 milhão ali, no Instagram, etc. E nas redes sociais ele ia estar, né, em todas por causa dessas credenciais. Mas, minha gente, eu estou falando de constância e consistência. Você acha que uma pessoa que chega nesse nível, há um mês que começou
a esse treino? É uma pessoa que começou semana passada, ano passado. Minha gente, isso aqui é muito consistente. Faz parte das características dessa pessoa. Quem é Davi? Ah, Davi, ele é assim. Isso aqui é algo construído. Ele sabe tocar. Primeira coisa que o servo, que o conselheiro falou, ele sabe tocar. Minha gente, eu fico imaginando Davi cuidando das ovelhas, já percebendo, já apurando o seu ouvido musical, o som do vento. Vai ter chuva hoje, tem que proteger aqui as ovelhas. Da onde está vindo o vento? Aí ele percebe a passagem, né? O som que o vento faz, as correntezas de águas, onde ele ia alimentar suas ovelhas, as passadas, né, daquele rebanho ali na grama, e ele sentindo ali nas pastagens. O ouvido de Davi ia sendo apurado naquele contexto pastoril, naquele contexto de campo. Imagina aí quando a noite caía e começava a manifestação dos bichinhos noturnos, né? Os grilos, os sapos, ali todos aqueles sons orquestrados, louvando a Deus. E Davi, percebendo tudo. O ouvido musical de Davi começou muito tempo atrás. Davi tinha sensibilidade musical e ele aproveitava aquilo no ambiente onde ele estava. E sim, ele estudava música. Muito do que nós temos hoje na música atual, dos dias atuais, o que o homem sabe de música, tem berço no povo de Israel, no povo hebreu. Eram pessoas, né, habilidosas que construíam instrumentos, que estudavam canto, que estudavam música. Então, muito do que tem na tradição musical hoje vem daqui, desses ancestrais. E Davi ele é inserido nesse contexto. Olha, era tão forte a música aqui. Tinha tem uma cena, depois você confere na sua casa, lá em 2 Reis 3,15, tem uma cena em que Eliseu é o centro dessa cena. 3 reis vão buscar Eliseu. E eles precisam de uma resposta para uma batalha. E aí Eliseu diz, traz o arpista. E trouxeram o arpista. E o arpista começou a tocar. E ali veio a palavra do Senhor. Olha que interessante, num contexto de profecia. Olha como a música fazia assim, tinha tanto peso, tanta pertinência na vida do povo hebreu, do povo de Israel, do povo judeu. Numa profecia que 3 reis estavam esperando, nós queremos saber se nós vamos vencer essa batalha, pois traz o arpista. E quando ele começou a tocar, a palavra do Senhor veio em resposta. Está lá em 2 Reis 3,15. E com relação a Davi, olha, eu acho tão lindo isso. Eu quero que você leia comigo. Eu sei que não são os 2 principais versículos que a gente vai tratar hoje, mas eu queria muito que você lesse comigo aí, 1 Crônicas. Por gentileza, rapidamente, abra aí em 1 Crônicas 23. Vamos só confirmando aquilo que eu estou falando para você. Eu quero que você, assim, preste bastante atenção nessa mensagem hoje, tá, meus irmãos? Prestem bastante atenção e pegue tudo que você aprender aqui, tudo que você entender, pegue para você como presente de Deus, porque isso aqui é um presente de Deus para nós, essa mensagem. 1 Crônicas 23, vamos aqui no primeiro versículo, está dizendo assim, sendo, pois, Davi já o quê? Velho e farto de dias, constituiu ao seu filho Salomão rei sobre Israel. Ajuntou todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes e levitas. Foram contados os levitas de 30 anos para cima. Seu número, contados um por um, foi de 38.000 homens. Destes, havia 24.000 para superintenderem a obra da casa do Senhor. 6.000 oficiais e juízes. 4.000 porteiros e quantos para louvarem? 4.000 para louvarem o Senhor com instrumentos. O que, pessoal? Instrumentos que Davi fez. 4.000 para louvarem o Senhor com instrumentos que Davi fez. E aí você vai lá para Crônicas 25. Olha, o primeiro versículo diz assim: Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério dos filhos de Asaf
de Emã e de Geduntum para profetizarem. Com quê? Com harpas, alaúdes e símbolos. Versículo 6. Todos estes estavam sob direção, respectivamente, de seus pais, para o canto da casa do Senhor, com símbolos, alaúdes, harpas, para o ministério da casa de Deus, estando Asaf, Geduntum e Emã debaixo das ordens do rei. Asaf, abençoado. O número deles, juntamente com seus irmãos instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, eram de 288. Então está aqui Davi, olha só, Davi produzia inclusive instrumentos musicais. Então nós voltamos aqui para um contexto onde Davi era um jovem, mas ele já começava, já tinha histórico de treinamento musical, apurando os ouvidos. Como é bom, gente. Atravessando a rua, antes de ontem com a Marjorie, para ir para o mercadinho, os pássaros cantando alegremente, assim, celebrando. Aquilo faz um bem, aquilo apura os nossos ouvidos, para ouvirmos para além do motor dos carros, para além da barulheira de sons de música, às vezes até meio feiosa, que os vizinhos insistem em compartilhar com todo mundo. Tem um vizinho que ele bota bem alto para a rua inteira ouvir, e não é assim um gosto musical tão refinado. Aí vem um passarinho e canta. Às vezes é um vento que balança uma árvore, aquela folhagem balançando. Era assim que Davi apurava o seu ouvido musical. Olha que lição maravilhosa para nós. Mesmo que a gente não toque nenhum instrumento, mas a gente já aprendeu hoje aqui. Já aprendemos que nosso ouvido pode ser apurado assim, ó, com os sons ambientes da natureza, da criação. E ele era um valente guerreiro. Meu povo, mais uma vez, consistência, continuidade nas coisas. Davi cuidava de ovelha, ele tinha que estar constantemente atento, porque aparecia os animais selvagens. Aparecia leão, você sabe o que é lidar com leão? Você sabe o que é pegar um leão e conseguir aniquilar, anular o ataque dele ao rebanho? Você sabe o que é encarar um urso? Um urso é um animal ferocíssimo. E ele é um homem que começou ali. Ah, não é grande coisa não. É sim. Ele já começou a treinar a sua mente, a sua atenção. Meu povo, quando ele foi enfrentar Golias, ele já estava treinado no seu senso de atenção. As palavras de Golias nem tiveram peso. Golias ali ameaçando, fazendo chacota, humilhando, e Davi muito concentrado. Gente, eu acho isso tão lindo. Ele muito concentrado. Como a gente é desconcentrado hoje. Como a gente é distraído hoje. Meu Deus, como a gente tira o nosso olhar do foco tão rápido. E Davi muito concentrado. Pode falar, Golias, pode ameaçar. Eu sei quem eu sou, eu sei da minha identidade. Eu sei quem é o Deus que anda comigo. E faz tempo, né? Agora, acho que agora que eu vi o céu se abrir, Deus comigo. Faz tempo que eu ando com Deus. Que eu tenho continuidade, que eu tenho consistência. Pode falar aí, já estou me organizando aqui, porque de guerra eu entendo. De atenção, de foco, eu entendo. E aí, mais uma credencial, ele fala bem, ele tem boa articulação com as palavras. E quando você vai na outra tradução que diz que ele é sisudo em palavras, é uma pessoa que tem sensatez, que tem compreensão. E os nossos jovens sofrem tanto hoje, porque lê um texto, não sabe nem o que está escrito. Você manda resumir, você espreme, a criatura diz uma frase. Não sabe resumir um texto, porque não entende. Gente, eu queria que muitos jovens estivessem aqui hoje me ouvindo. Davi, ele tinha habilidade com a palavra, ele tinha discernimento. Quando ele abria a boca, ele tinha profundidade, compreensão daquilo que ele estava comunicando. Isso é de um poder, isso é um dom que ele desenvolvia. E é de boa aparência, ele era bonito, ele se cuidava do seu visual. Quantas moças a gente vê também, mais uma vez vou dizer, nos holofotes das redes, às vezes com uns pedacinhos de roupa, às vezes comunicando uma frase meio duvidosa, ninguém sabe se é isso ou se é aquilo.
não cuida da sua aparência. Às vezes uma moça é uma princesa e não se dá conta de que é uma princesa e que precisa veicular essa boa, formosa aparência, que nós somos feitos parecidos com ele. E por último, Deus está com ele, fechando as credenciais de Davi. Meu Deus, como é bom a gente ter essa certeza, Deus está comigo. Pessoal, todos esses dons aqui vêm de onde? Do alto, do Pai das luzes. Todos esses dons aqui que Davi tinha. Agora o que Davi fazia? Desenvolvia. O que Davi fazia? Constantemente ele se treinava naquelas coisas. Ele se treinava para guerrear, ele se treinava para ter um bom ouvido musical, ele se treinava nas suas palavras. Mais da metade dos salmos, a sua autoria é atribuída a Davi. E meu Deus, quão maravilhosos são aqueles salmos, que letras tão lindas. Quantas vezes a gente recorre a salmos para trazer esperança, para banhar nossa alma de pensamentos excelsos e esplendorosos, cheios da glória do Senhor. A autoria desse homem aqui, que era bom com a palavra. Dons que ele recebeu do alto e ele desenvolvia. E para fechar, Deus estava com ele. Constantemente, Davi se conectava com Deus. Constantemente. E isso, continuamente ele fazia isso, e isso ficou consistente, apurado. Ele sabia que Deus estava com ele, ele tinha uma certeza tão grande que qualquer um na frente daquele Golias, como o exército todinho, o exército de Israel todinho, amarelou. Mas Davi, ele tinha uma contínua busca da presença de Deus. E aquilo era tão consistente, era tão seguro, que não havia erro, não havia dúvida. O Senhor estava com ele. E é uma lição que nós temos que ter hoje, sabe? Essa constância na busca ao Senhor, na busca da sua palavra, na busca da meditação, na busca da sua presença. Isso aqui é para mim, é para nós, é para todo mundo. Constantemente estar ali atrás, buscando a face do Senhor e ter aquela certeza: olha, Deus está comigo. Eu não tinha nem entendido o silêncio de Deus naquela situação, mas agora ficou claro o que o Senhor já estava trabalhando. Olha, que livramento eu recebi aqui. Olha, que bênção me comunicaram aqui. Olha, que novidade boa chegou aos meus ouvidos, porque Deus é comigo. Que a gente possa falar assim também. Qual é a sua guerra? Davi era um valente guerreiro, ele ia para frente de batalhas pesadas e ele tinha inimigos reais de diferentes níveis de ofensivas. E qual é a sua guerra? Olha, infelizmente hoje, para muitas pessoas, a guerra começa ao amanhecer, não consegue sequer levantar da cama. A pessoa, ela está tão debilitada dos seus oponentes invisíveis espirituais que ela não tem força sequer para enfrentar os adversários daquele dia específico. Mas no nome de Jesus, quem está me ouvindo aqui, quem está me ouvindo em casa, essa palavra, ela vem com força do céu, nos enchendo de glória, nos enchendo de fortaleza, de paz, para não só levantar, mas levantar feliz, jubilando, para viver um dia de celebração na face do Altíssimo. Eu creio tanto que essa palavra já está nos envolvendo, já está trabalhando na nossa vida, que você vai ser essa pessoa, nas suas credenciais, onde dizer, essa pessoa aí triunfa demais, essa pessoa aí vive ganhando, essa pessoa aí tem um histórico de vencedor, que seja parte das nossas credenciais. E que você fale bem, que a sua boca, gente, palavra é um negócio sério. Palavra é semente que vai ecoando ali para o teu destino lá nos anos vindouros. Então, cuidado com as sementes de hoje, com a palavra que você libera, porque são palavras ungidas, palavras espirituais. Por que eu procuro abençoar toda noite minhas filhas? Porque são sementes que eu vou colocando na mente delas. Eu consagro muito a mente das duas ao Senhor. Eu consagro muito os sentimentos, as emoções ao Senhor toda noite. Quando elas vêm pegar a bênção, eu sempre aproveito para lançar sementes na vida delas.
que você cuide da formosura da sua aparência e que você cuide em buscar ao Senhor, para que Ele seja sempre contigo. Quando é que começou a tua amizade com o teu melhor amigo? Quando é que você olhou assim e disse, esse é um grande amigo ou melhor amigo? Quando é que foi isso? Você não sabe precisar. Ontem eu estava conversando com uma amiga minha, que eu tenho mais de 20 anos que tenho amizade com ela. Quando é que eu virei uma grande amiga dela? Quando é que ela virou uma grande companheira minha, amiga minha? Não dá para precisar o dia. Eu lembro quando eu a conheci. Na sala de aula, lá na UFC, eu me lembro que combinamos em alguma coisa, nós tínhamos ideia parecida em alguma coisa, a gente riu, começou ali. Mas quando é que a gente realmente começou a fazer fazer parte significativamente da vida uma da outra? Não dá para saber o dia. Porque é um processo contínuo de honra mútua, de confiança mútua. No casamento é assim, na vida com os filhos é assim. É um processo. Você não sabe exatamente medir qual foi o dia que você ganhou a importância tal, que você passou a proteger mais a sua casa. Não tem assim, pode não ter esse dia preciso, mas há um processo contínuo de investimento nesse casamento, de investimento nesses filhos, de investimento nessa amizade, de investimento nesse teu empreendimento, de investimento nessa tua carreira. É contínuo. E por que eu tenho que ser consistente? Por que eu tenho que andar continuamente fazendo aquilo que Deus me comissionou a fazer? Essa resposta você precisa ter hoje, ela bem clara dentro de você. Por que você vem aqui todo domingo? Todo domingo. Por que continuamente você está aqui? Por que continuamente você está ouvindo essa palavra? Porque isso vai trazer a ti consistência, segurança, base forte, pés aprumados, firmes numa rocha. É pela palavra dele que essas coisas acontecem. É quando a palavra do Senhor visita o nosso coração que nós ganhamos consistência na fé, nessa amizade. E se você continuar vindo para cá todo domingo, mais consistente você vai ser nessa dimensão linda que é o reino de Deus. Minha gente, o reino de Deus é poderoso demais. E quanto mais você sabe dele, quanto mais você tem consciência dele, mais consistente você é. Mais filho você se torna. Mais filho você se sente desse Pai tão poderoso. Então, qual é a motivação para você fazer o que você faz? Eu já falei aqui que eu tenho um canal de literatura. Quem em casa está assistindo esse vídeo pela primeira vez, eu tenho um canal de literatura. E eu falo da literatura clássica, dos grandes clássicos, eu falo da literatura contemporânea, da literatura clássica bíblica, de uma literatura mais psicológica. Por que eu faço? Porque eu entendo que foi um tempero que Deus me deu, eu entendo que é uma missão que Deus me deu. E através desse meu canal eu posso veicular valores, virtudes, uma mentalidade mais elegante, uma mentalidade mais divina. É a minha chance de dar fruto. É bom para o meu cérebro, para começar, meus irmãos, a minha motivação, eu entendo que isso é bom para o meu cérebro. Eu leio uma obra, às vezes longa, eu tenho que pegar as principais informações, eu tenho que estudar aquela obra, eu tenho que separar as informações, eu tenho que gravar o vídeo, eu tenho que publicar o vídeo, é um processo. Mas é bom, faz bem para a minha mente, faz bem para a minha alma, eu gosto, porque eu entendo que foi assim que Deus me fez, né? Nessa veia mais artística, literária, eu me vi escritora. Então, vamos lá. Vamos caminhar nesta missão. Eu aproveito para veicular nesse altar a mensagem de Cristo e para veicular no meu canal os valores eternos que Ele tem. Então, por que você faz o que você faz? Qual é a motivação? Qual é o motor que te impulsiona? É importante você saber por que eu sou filho de Deus. Qual a motivação de estar na casa do meu Pai? Qual a motivação de ler a sua palavra? Busque consolidar essa resposta dentro de você. É importantíssimo para você ganhar constância
e consistência. Meu Deus, eu vejo gente abandonando coisas no meio do caminho. É prejuízo. Se você começou um projeto, você tem certeza que aquele projeto é bom para você. Aquele projeto, ele vai te promover. Aquele projeto vai trazer benesses, alegrias, conquistas para a tua vida. Aí você desiste. Não, mas é porque eu pensei que ia ser melhor, assim, ia conseguir mais destaque. Eu pensei que eu ia ter resultado nesse tempo e não naquele lá. É assim, não, porque tem uma outra novidade aqui, tem um outro projeto aqui, mas você não terminou nem o projeto A. Aí já vai terminar, vai entrar no projeto B. Quantas vezes a gente não vê as pessoas desistindo? Isso traz prejuízo. Eu vejo aqui em vocês uma pessoa bem ali, naquele banco ali, aquela pessoa ali, aquela Rita de Cássia. Vou tomar ela como exemplo, mas podia ser qualquer um aqui. Ela tem uma história contínua e consistente na área de atuação dela. E quanto mais ela anda nessa jornada, melhor ela fica, mais habilidosa ela fica. Mais relevo ela ganha dentro da área dela. Mas aquela moça ali também tem. Aquela outra ali, aquela pessoa ali de tigresa ali também tem. Então, se eu for pegar aqui as histórias, né, vocês têm um background, vocês têm uma jornada, vocês começaram a escrever uma história. Então, continua. E quando você vai ficando consistente, você vai percebendo, valeu a pena, sabe aqueles anos lá estudando? Menino, olha, valeu a pena aqueles anos que eu passei lá naquela instituição tal. Olha, valeu a pena. Você vai percebendo que toda a sua plantação, ela começa a dar uns frutos bem bonitos. Então, resolve a motivação do teu coração. Resolve hoje para você continuar sendo constante, consistente. Letra A. Letra B, planeje, preveja a imperfeição, a falha. Porque nem sempre vai ficar perfeito, nem sempre vai dar certo. Vai ter aquele dia que não deu nada certo. Falhei aqui e foi feio. Errei aqui, cometi um equívoco, não deu certo hoje. Mas é isso mesmo. Tem vídeos que eu publiquei, que eu olho hoje, gente, como o conteúdo tá bom, mas eu tô tosca, viu, nesse vídeo. E é assim mesmo, a gente vai ganhando a consistência de tanto fazer continuamente. Já estou caminhando para o final. Então, planeje. Se a gente também começar a alimentar demais aquele sentimento de eu fracassei. Eu vi uma entrevista de um jogador, eu não sei que jogador é aquele, só me apareceu na minha telinha de rede social, apareceu aquela pessoa. NBA, né? Era jogador de basquete. Aí o repórter fez uma pergunta sobre fracasso. Por que vocês fracassaram? Por que você continua fracassando? Ele disse, essa não é a pergunta correta. No esporte, não há fracasso. No esporte, há quem ganha e há quem perde. Você acha que o meu time, com tantos anos sem ganhar determinado prêmio, foram anos de fracasso? Não foram anos de fracasso, foram anos de aperfeiçoamento. Foram anos de treino, foram anos de insistência, de determinação. Não, você precisa formular melhor a sua pergunta. Você está querendo que eu diga que eu sou fracassado? Eu não sou fracassado. Eu continuo treinando, eu continuo fazendo o que tem que ser feito. É assim no esporte, é assim que acontece. Uns ganham, outros perdem, e a gente segue. A gente segue continuamente treinando, se dedicando e ganhando a consistência. Gostei da fala dele. Ele não vê como fracasso, ele vê como treinamento, ele vê como aperfeiçoamento, como aprendizado, como amadurecimento e consistência, tá certo? Então a gente tem que lidar com isso, com as nossas imperfeições. Às vezes é difícil a gente aceitar porque a gente quer tudo perfeito. Não há perfeição. Letra C, aprenda a gostar
a amar, a se apaixonar pela sua rotina, pelas suas atividades diárias, pelo esforço que você tem que fazer diariamente para crescer, para se desenvolver. Se apaixone por esse processo. Ame esse processo, ame essa jornada diária. Porque senão vai ficar muito angustiante. Você vai viver ansioso. Lembremos das palavras do nosso mestre. O dia é hoje. O dia é hoje. O dia para criar, o dia para aprender, para se desenvolver. Ame o que você vai fazer hoje. Vocês hoje aqui, nós recebemos do Senhor um adorno para a nossa alma. Eu vejo dessa forma. Eu estou aqui pregando a palavra do meu Deus para embelezar a nossa alma hoje, domingo de manhã. Aí eu vou viver a minha tarde de domingo, a minha noite de domingo e vou levar para a minha semana esse embelezamento que me foi dado hoje. Eu vou levar para a minha semana, para a minha vida, essa preciosidade, esse carinho que Deus fez em nós hoje. E aí a gente vai com calma, prestando atenção no hoje, se divertindo hoje, se alegrando hoje. Gente, a gente não está no período da tarde ainda, está de manhã. Então vamos focar nesta manhã. Vamos aprender a gostar do nosso desenvolvimento. Eu consegui avançar um pouco mais. Olha, mais um passo. Olha, aprendi uma coisa nova. Olha, eu não tinha percebido isso ontem, mas percebi hoje. Aprendi. Estou indo para frente. Gostei. Então vamos aprender a amar o nosso passo a passo. O nosso contínuo e consistente desenvolvimento. E para finalizar, agora vou terminar mesmo. Busquemos continuamente o amor do nosso Pai, a presença do nosso Deus. Busquemos os altares do Senhor todo o tempo da nossa vida. Gente, eu tenho notícia para você. Você vai ser crente pelo resto da vida. Essa é a notícia que eu tenho para te dar. Essa é a realidade dos fatos. Você vai ser crente pelo resto da vida. Então, ame este domingo. Ame esse ambiente da casa do Senhor. Ame nesse domingo, no próximo. E as centenas de domingos que virão. E você vai ganhando consistência na sua identidade de filho de Deus. Você vai ganhando segurança, força, fortaleza, resiliência na identidade de ovelhinha do Deus Altíssimo. Quando você precisar de um colo, eu digo assim, Jesus, Aratuza, eu não quero sair do teu colinho, do meu pastor, sou tua ovelhinha, não quero sair daí, de jeito nenhum. Me deixa no teu colo, vai tirando as sujeirinhas aí da ovelha. Como é que chama isso aqui? Os carrapichos da ovelha. Me mantém no teu colo para sempre. Aí o Senhor pode, vez por outra, me deixar ali no chão para eu resolver alguma coisa, mas não me perde de vista. Me bota de novo no teu colo. Porque é maravilhoso fazer parte desse reino para sempre. Meu Deus, não adianta nada você caminhar, chega lá na tua velhice e você deixa isso tudo para trás. O que adiantou? Então você vai, para sempre, levando contigo esse baluarte, essa bandeira do reino de Deus. Amém?